pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para falar sobre psicologia. A Priscila é coordenadora do curso também de psicologia e a gente vai bater um papo aqui para tirar as dúvidas de vocês. Aproveito para falar que a gente está na faculdade, por isso tem barulho de carro entrando e saindo, então vocês desconsiderem. A primeira pergunta, que é o que as pessoas têm mais dúvidas: o que é um psicólogo? Psicólogo é um profissional, né, que trabalha com a saúde mental. Nós temos objeto de estudo da psicologia, que é a mente humana, né? Então, psique significa mente, logos é estudo, logia. A principal importância e objetivo da função do psicólogo e da psicologia é cuidar mesmo do desenvolvimento humano, das funções psicossociais e da saúde, que muitas das pessoas se preocupam muito com a saúde física, mas não tanto com a saúde mental, que é onde a gente vê muitas pessoas se negligenciando, elas tentam, às vezes, omitir alguns sintomas, e é de extrema importância, porque nós sabemos que, inclusive, a saúde mental ela influencia por demais na nossa saúde física. Né? Por que tem tanto preconceito com psicólogo? As pessoas acabam achando que isso é coisa de louco, que eu não vou, tipo, as pessoas gastam dinheiro com balada, com janta fora, mas elas não querem investir nesse profissional. Justamente, nós temos uma retrospectiva histórica sobre a psicologia, qual o papel do psicólogo em relação a isso. E de que os loucos, as pessoas que tivessem qualquer transtorno mental, elas deveriam ficar à margem da sociedade, né? Porque as pessoas só de bem conseguiriam conviver em sociedade. E a gente sabe que transtorno mental não são só os casos de esquizofrenia, casos de transtornos psicóticos ou os mais severos de personalidade. Todas as pessoas podem ter sintomas, né? Como angústia, ansiedade, pânico, e que são momentos, às vezes, da vida, mas que elas tendem a omitir porque a gente vive uma sociedade de uma cultura de muita busca por felicidade, por prazer. As pessoas precisam estar sempre bem, né? Você dizer que não está bem parece que não é algo tão aceitável. E fora que tem a questão da saúde mental, como nós comentamos, que muitas das vezes ela é negligenciada e somente quando isso afeta o físico é que que as pessoas procuram um profissional para entender quais são as causas desses sintomas que já... Por exemplo, na parte preventiva, por que as pessoas esperam, muitos usam o termo, no fundo do poço, por exemplo, elas esperam ficar paralisadas, não conseguir fazer as coisas para procurar ajuda? A gente vê isso, que muitas vezes a pessoa está muito mal e aí é o momento que ela vai. Por que não tem essa prevenção? Eu acho que aqui está sendo um caminho já, né? Nós estamos tratando de informação, é isso que precisa chegar para as pessoas. Infelizmente, a psicologia ainda é uma ciência, uma área um tanto elitizada, então as pessoas precisam ter acesso, entender que ir a um psicólogo, cuidar da saúde mental é da mesma forma como a gente cuida do nosso corpo quando a gente tem algum sintoma físico, uma dor de cabeça, né? Então, a ideia da prevenção justamente um nível de informação que as pessoas precisam, que seria ter qualidade de vida, saber se relacionar com essas pessoas que estão ao em volta, saber lidar com essas questões do histórico de vida, do repertório dessa pessoa. Mas infelizmente a gente tem isso, né? Como às vezes sentir uma ansiedade, as pessoas às vezes não sabem nem o que elas sentem, isso é um problema nosso hoje da sociedade. E elas não se conhecem. Né? E falta muito, claro, muito autoconhecimento. Então, às vezes a pessoa não sabe se ela está com raiva, se ela está triste, se ela está magoada. Essa descrição, essa dissociação sobre si, dos próprios sentimentos, das colocações que ela precisa, não é um espaço que a gente abre muito. A gente vive uma sociedade, uma cultura de urgência, as pessoas não têm muito tempo para reflexão, então acho que tudo isso pode abarcar essa questão de somente quando surge algum sintoma, algo que de fato a pessoa sinta com mais profundidade, ela procure um psicólogo, uma ajuda psicoterapêutica. E a gente percebe também que em muitos casos ela pode até perder a vida quando ela negligencia, né? Por exemplo, depressão e outros transtornos mentais. Com certeza. E tem a questão da rede de apoio, né? Porque, assim,
quais são essas pessoas que estão ao redor e não está percebendo que essa pessoa não está bem, né? Como isolamento social, como alguns sintomas de falta de motivação, de falta de referenciais, de não conseguir planejar um futuro. Tudo isso geralmente são alguns sintomas, não estou dizendo que são somente esses, mas que eles demonstram alguma coisa, né? Ou às vezes a própria defesa da pessoa tende a negligenciar isso por um tempo. E quando isso vem à tona, né, vem de uma forma já muito severa, muito grave. Mas, de fato, é super importante que a gente tenha informação, que essas pessoas entendam qual é o papel, qual é a função mesmo de uma psicoterapia, de uma ajuda médica, em vários dos casos, porque não é uma simples tristeza, não é um momento passageiro, muitas das vezes. Quando o sintoma é recorrente, a gente precisa procurar ajuda. É um sinal que... É um alerta. Começou muita ansiedade, insônia, choros constantes, enfim, a gente pode falar de vários, porque a gente tem muitos tipos de transtornos psicológicos e também desfazer esse estigma de transtorno, né? Porque muitas das pessoas acreditam que transtorno, então, já conota essa ideia de loucura. E não, um transtorno neurótico, uma depressão, você pode ter durante um ano e depois nunca mais ter. Você pode ter uma reação vivencial, você está vivendo um período de luto e você entra em depressão e isso é controlado. De lidar, exatamente, é totalmente controlável. Mas é como qualquer outra doença, por exemplo. Como você falou, um problema cardíaco, a pessoa, sei lá, caiu, se machucou e precisa usar um gesso. Ainda existe essa questão muito preconceituosa. Como a psicologia, a questão dos sentimentos. Como não existe um exame, né, que comprove, a pessoa tem depressão, a pessoa tem, sei lá, transtorno bipolar, esquizofrenia, isso fica mais difícil de quebrar estigma. A gente está dizendo aqui sobre um exame de imagem, isso, né? Como uma ressonância... Exame de sangue, sei lá. Uma ressonância magnética, algo nesse sentido. Mas nós temos um sistema de avaliação, a metodologia da psicologia, e é por isso que ela é uma ciência, uma ciência da saúde, que comprova, sim, né? A gente tem um arcabouço de testes psicológicos, inclusive hoje a área da neuropsicologia que está tão em alta, ela faz essa relação muito próxima da neurologia com a psicologia, que em alguns casos a gente inclusive comprova sim por exames neurológicos as questões psicológicas. Não que um reduza ao outro, né? A gente não pode reduzir... Complementar, pode Exatamente, dizer. eles estão em relação, é uma postura interdisciplinar da área médica com a área da psicologia. Mas a psicologia também tem toda a sua avaliação psicológica, e é isso que a gente faz quando a gente precisa fazer um laudo, um parecer, que sim, comprova que essa pessoa ela está precisando de um tratamento, né, de um acompanhamento. Então, pode ser que exista mesmo. Muitas das pessoas às vezes chegam na clínica para mim e falam, tá bom, quantas sessões, eu preciso retornar quando? Como se fosse um médico, né? Toma antibiótico 7 dias e eu retorno para saber ótima. Se a bactéria... E não é bem assim, né? É um processo. Sim. E aí, como a gente está lidando com subjetividade humana, é justamente entender que cada um tem seu tempo, cada um tem a sua história. E que cada um sofre de um jeito, cada um se alegra de uma forma. Todas as emoções, vivências humanas, elas são muito particulares. Então, não tem como eu ter um diagnóstico e um tipo de tratamento tão específico sem me adequar a essa história de vida. Né? Porque a gente está tratando mesmo da saúde mental. E tem uma coisa que é muito doida. As pessoas acham que, sei lá, psicologia, você pode conversar com um amigo, você pode conversar com algum familiar, bebendo num bar, e ela acha que isso já vale, já basta. Conta pra gente por que é diferente você conversar com um amigo e você conversar com um psicólogo. Isso. Vamos começar pela premissa de que psicólogo, que inclusive consta no Código de Ética, que é não poder atender
não ter sessões com pessoas que sejam de vínculo social dela ou familiares, por exemplo. Uma vez que a gente está falando de uma técnica psicoterapêutica, né? Você tratar com um familiar, alguém que você tenha amizade, você está enviesando. Essa pessoa ela pode sentir coisas como você, ela pode estar envolvida nessa situação como você. Um psicólogo não que ele seja totalmente neutro, porque ele tem ser sentimento, humano, e ele também é o próprio objeto de estudo dele, mas ele tem uma técnica, ele tem uma metodologia de trabalho, né? Então, muitas das pessoas podem ter esse preconceito de achar, eu vou no psicólogo só para conversar. Mas a conversa é baseada em um contexto teórico gigante. Um curso de psicologia são, no mínimo, 5 anos, com muitas outras especializações. Então, falar de um contexto, de um respaldo teórico muito aprofundado, e a gente tem inúmeras abordagens teóricas, né? Mas de que existe uma técnica, existe uma metodologia para isso ser trabalhado e que, principalmente, não tem um viés do psicólogo nessa história de vida. Né? Ele precisa de um mínimo de discernimento, de um mínimo de separação para que a gente consiga fazer esse tratamento, esse acompanhamento por meio desse respaldo técnico, né? Gente, então aí fica a dica. Espero que vocês tenham aprendido muito sobre psicologia. Dúvidas, mandem mensagem pra gente, escreve aqui na página. Aproveito para convidar todo mundo para seguir as nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo. Um beijo. Tchau. E até o próximo episódio.